Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, numa sequência aí que eu fiz no último vídeo, falei sobre acne, a sequência seria falar sobre uma outra alteração de pele que realmente acomete muitas pessoas, principalmente mulheres, que seria o melasma. O melasma é um tipo de mancha na pele que muitas vezes já me pediram aqui para falar sobre melasma nos comentários dos vídeos. Eu confesso que eu dei uma empurradinha, uma enroladinha, porque falar sobre melasma tem duas formas de falar, né? Uma vir aqui e falar para vocês, ó, melasma é uma mancha na pele, se você quiser evitar melasma, você pode fazer um pouco disso, aquele outro. E esse não é o objetivo do canal, né? Não é essa informação tão superficial. Aqui a gente gosta de explicar os porquês das coisas, mas falar sobre melasma é um pouco complexo. Eu vou ter que literalmente desenhar no quadro, mastigar para vocês, para que vocês entendam, porque chega a ser bonito toda essa estrutura bioquímica que envolve a mancha, né, o melasma. É bonito de ver a sequência que vai acontecendo de transformações, de hormônios que culmina nessa mancha. Mas para isso, a gente vai ter que ir aos pouquinhos para não ficar tão pesado e nem tão denso. Para começar a falar de melasma, eu preciso desenhar para vocês aqui uma estrutura para que vocês entendam um pouco de como funciona abaixo do que a gente não está conseguindo ver, né? Imagina isso aqui como uma camada da pele e abaixo da nossa pele existem estruturas, né? Aqui seria, no caso, a epiderme e abaixo da epiderme eu vou desenhar aqui para que vocês possam usar a imaginação e a criatividade para entender o que a gente realmente só conseguiria ver a nível microscópico, só com microscópio para enxergar o que eu vou desenhar aqui, tá bem? O que eu vou desenhar aqui a gente chama de unidade epidérmica melânica, que é o seguinte: eu tenho células, então a gente vai desenhar células. E na verdade, se você quiser entender um pouco mais sobre isso aqui, digita no Google. Você pode colocar lá exatamente como eu falei, assim, unidade epidérmica melânica. Quando você colocar isso, vai aparecer lá imagens e as imagens vão mostrar algo bem melhor do que isso. Aliás, Fernando, vamos mostrar para o pessoal como seria esse desenho aqui se eu soubesse desenhar bem, né? Seria assim, ó. Vamos fazer uma célula aqui diferente. Ó. Aí aqui a gente faz de novo células assim. E aqui eu faço uma outra célula diferente. Seria legal não assistir isso aqui no celular. Esse vídeo é legal de assistir numa tela maior de computador, uma tela de TV. Que assim, ó, aqui eu estou desenhando dois tipos de célula. Eu vou até pintar aqui, ó. Vamos pintar para diferenciar bem, ó. Essa que eu estou pintando aqui de laranjinha seria o melanócito, ó. Tá? Então aqui eu desenhei duas células um pouco diferentes que a gente vai chamar de melanócito. Melanócito. Essa aqui também, ó. Tá? E essas outras células aqui, elas são os queratinócitos. Queratinócitos. Para cada melanócito, eu tenho mais ou menos 20, 30 ou até 40 queratinócitos. Então é como se fosse assim, tá? Um melanócito e ao redor alguns queratinócitos. Esse desenho é fundamental que fique gravado aqui na nossa mente para poder entender os processos que eu vou falar
a partir de agora, porque todos envolvem essa estrutura aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, eu vou deixar aqui no quadro um pedaço dessa estrutura, só um pedacinho aqui, que a gente vai desenhando e falando a partir disso. Quando eu falo em melasma, aliás, Fernando, mostra para nós o que é um melasma aqui, para as pessoas entenderem. Ó, isso aqui é um melasma, tá? Quando eu falo em melasma, eu tenho que pensar que tem que gritar aqui para mim a palavra sol, né? Aqui está o maior vilão do melasma. Aí você vai falar, Samuel, mas o sol é um vilão? Porque falam tanto que sol é importante para a vitamina D. Sim, o sol é fundamental para isso. Só que, infelizmente, para quem tem tendência ao melasma, o sol ele passa a ser um dos principais agentes causadores do melasma. E a gente vai entender isso aqui com as próximas informações que eu vou trazer. Inclusive, a gente vai entender que o melasma, ele nada mais é do que um efeito protetor da pele. Aquela mancha que aparece no rosto é o corpo tentando fazer uma proteção da pele. Aqui vamos botar infravermelho, UVB, UVA, né? Tudo que vai fazer com que a pele tenha que se defender, fazendo com que apareçam essas manchas. Então tudo começa aqui com a incidência da radiação ultravioleta diretamente no meu queratinócito. Então o raio UV bate no meu queratinócito e aqui no queratinócito ele vai produzir próprio melanocortina, que é conhecido como PONC. A gente vai chamar de PONC, tá? Próprio melanocortina. A PONC, aqui dentro do queratinócito, ela vai se dividir em alguns hormônios e um deles é o alfa-melanócito. Então aqui, ó, bateu o raio ultravioleta no queratinócito, formou próprio melanocortina vai se dividir. Agora eu vou falar só sobre o alfa-melanócito. Depois eu vou voltar aqui e a gente vai falar sobre outro hormônio que a PONC também dá origem. O alfa-melanócito, que está aqui dentro, está dentro do queratinócito, ele precisa migrar para dentro do melanócito. Aqui, ó. Aqui dentro, o alfa-melanócito é um hormônio que não tem ação. Quando ele migra para o melanócito, aí começa a ação, né? Todo hormônio ele tem um efeito de sinalização. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui, diversos vídeos sobre hormônios. Hormônios são sinalizadores. E todo hormônio precisa de um receptor. Então, o receptor do alfa-melanócito, aqui dentro do melanócito, é o receptor MC1R, receptor melanocortino 1. Tá? A gente tem outros receptores melanocortinos no corpo, inclusive no cérebro tem o receptor melanocortino 3. Tá? Aqui dentro do melanócito, vamos até fazer maior aqui, ó. Vamos desenhar um melanócito aqui. E aí aqui estava uma célula do queratinócito, né? Então, o alfa-melanócito foi do queratinócito para dentro do melanócito. Aqui dentro tem um receptor MC1R, receptor melanocortino 1, que vai fazer com que aqui dentro do melanócito eu tenha uma transformação aqui. O meu ATP ele vai aumentar a via da AMP cíclico. A via da AMP cíclico. Então, olha só, está ficando complicado, mas é o seguinte, vamos de novo. Raio ultravioleta bateu no queratinócito, queratinócito estimulou
propiomelaanocortina, que é a PONC. A PONC aqui dentro começou a se dividir em hormônios, um deles é o alfa-melanócito, que migrou para dentro desse melanócito aqui, que está rodeado de queratinócitos ao redor. E aqui dentro, quando o melanócito encontrou o receptor MC1R, ele fez com que o ATP aumentasse aqui o nível de AMP cíclico. O AMP cíclico, que está aqui dentro, vai aumentar o MIT-F, que é o fator de transcrição associado à microftalmia. E o MIT-F, por sua vez, aumenta a ação de uma enzima chamada tirosinase. O que a enzima tirosinase faz? Ó, terminou em ase, é uma enzima. A tirosinase é que transforma o aminoácido L-tirosina no aminoácido. Transforma o aminoácido L-tirosina em melanina, que a melanina é justamente quem dá o pigmento para a pele, né? É a melanina que faz a pele ficar mais escura. Então vocês viram essa cascata toda acontecendo para que no final, então, eu tenha a ação de uma enzima transformando tirosina em melanina. Aqui eu tenho a melanina, que é a eumelanina, dois tipos de melanina, eumelanina e a felmelanina, felmelanina. Qual a diferença aqui? A eumelanina, ela dá um pigmento mais amarelado. Vamos botar um sinal de menos aqui, porque ela não deixa a pele tão escura. A felmelanina, ela dá uma pigmentação mais escura, mais preta mesmo, tá? Então, ó, importante entender isso aqui, que eu sei que ficou complicado, por isso que eu vou revisar com vocês. Olha aqui, ó. Bateu raio ultravioleta na pele, estimulou a PONC dentro do queratinócito, a PONC se dividiu em alguns hormônios, um deles é o alfa-melanócito. O alfa-melanócito migrou para dentro da célula chamada melanócito. Aqui dentro se ligou ao receptor MC1R. Esse receptor MC1R fez aqui a ativação do AMP cíclico pela via do ATP, né? ATP, adenosina trifosfato. O AMP cíclico aqui estimulou o MITF para fazer com que a enzima tirosinase começasse a trabalhar e começasse então a produzir melanina a partir da tirosina. Ok? Até aqui tudo certo. Agora vamos dar sequência para entender o que interfere nessa via aqui, o que pode interferir de forma positiva ou de forma negativa. Bom, aí eu comecei o vídeo falando que é mais comum em mulheres o melasma. Por quê? Porque o estrogênio, ele tem uma ação aqui direta, ó. O estrogênio, vamos escrever aqui, estrogênio, ele vem e estimula direto essa via aqui, ó, da ATP para AMP cíclico. Então não precisou de ultravioleta, não precisou de PONC, não precisou de alfa-melanócito. Então assim, por que mulheres que tomam pílula anticoncepcional têm mais tendência a melasma? Acabamos de entender por quê. Porque o estrogênio, por uma via externa, né, ele vai fazer com que a partir daqui eu já tenha essa ativação do MP cíclico, aumentando a transformação de tirosina em melanina. Importante entender que não é só o estrogênio via externa, como a pílula, né? Ou como outros hormônios, outros métodos contraceptivos hormonais, por exemplo, anel vaginal, né? Não é só assim. A própria paciente, se tiver uma disfunção onde ela mesma produza excesso de estrogênio no corpo, alguma disfunção hormonal, alguma doença hormonal, ela também vai ter essa ativação aqui, gerando melasma, sem estar usando pílula.
Porém, tem um detalhe aqui que eu esqueci de citar. Eu contei tudo isso e eu contei que dentro dessa célula aqui, né, dentro do melanócito, eu transformo tirosina em melanina. Porém, a melanina dentro do melanócito, enquanto ela ainda está aqui dentro, ela não tem o poder de pigmentar a pele. Ela não tem essa função, tá? A melanina, que então está aqui dentro, ela tem que migrar do melanócito para o queratinócito. Ela tem que voltar para o queratinócito para poder dar cor, dar pigmento para a pele. Agora aqui já vem uma estratégia bem legal para a gente entender. Existe uma vitamina que tem como função evitar a passagem da melanina para os queratinócitos, a melanina que está no melanócito migrar para os queratinócitos. Qual é a vitamina? A vitamina B de bola, B3, ou ácido nicotínico. Então, é muito comum que vocês encontrem o ácido nicotínico, inclusive nos cosméticos, nos tratamentos tópicos para tratar melasma. Só que não é só na pele, você pode também fazer uso oral da vitamina B3, do ácido nicotínico. Qual o grande problema aqui? Qual é o fator que impacta? Das vitaminas do complexo B, a vitamina B3 tem uma característica peculiar. Ela facilmente gera o que a gente chama de flush cutâneo. O paciente toma a vitamina B3 e começa a fazer uma mancha de pele vermelha, avermelhada, geralmente na região da face, pode também dar no corpo todo, pode espalhar no corpo todo e dá uma sensação de queimação, de calor. Claro que dura muito pouco, isso não passa de 1 hora, é uma reação imediata logo após tomar a vitamina B3 e esse flush faz com que muitas vezes a gente tenha um pouco de receio de prescrever vitamina B3 em altas doses, né? E que a vitamina B3 também tem outras funções. Você vai falar assim, pô, mas alta dose pode fazer mal. Na verdade, não. Por muito tempo, décadas atrás, se utilizava a vitamina B3 em alta dose para aumentar o HDL, que é o colesterol bom, porque a vitamina B3 também tem essa função de aumentar o HDL. Então, se tentava dar altas doses de vitamina B3 para os pacientes aumentar o HDL e a gente via que nem todos toleravam. Alguns ficavam com essa sensação de calor, esse flush cutâneo, que fez com que caísse em desuso o uso da vitamina B3 para isso, né? Então hoje a gente acaba não prescrevendo mais por conta desse efeito adverso. A vitamina B3 também está associado diretamente no ciclo de produção de serotonina, né? Aumento de serotonina, sensação de bem-estar, felicidade, é importante. Então, trabalhar com doses baixinhas da vitamina B3 é seguro e a gente pode dar isso para paciente para evitar essa saída da melanina para os queratinócitos, tá? Mas depois a gente vai falar mais sobre tratamento. Eu só fiz esse comentário agora para não interromper a nossa linha de raciocínio, tá bem? Bom, continuando a falar de outros fatores que não são a radiação ultravioleta, que não é o estrogênio, vamos falar aqui sobre, então, alguns fatores estressores ao corpo. Vamos botar aqui, ó, parasitas intestinais, né? Parasitas, câncer, o próprio uso de anticoncepcional oral, doenças do fígado, vamos escrever assim, hepatopatias, né? Doenças do fígado, vão fazer com que eu tenha uma situação de estresse ao corpo. E quando eu falo estresse, a gente fala em cortisol. Quando o corpo se estressa, ele produz mais cortisol. Como que é a produção de cortisol? Vamos desenhar aqui assim, ó. Aqui na minha cabeça eu tenho uma glândula chamada hipófise, que é uma glândula assim, e a hipófise ela vai produzir um hormônio chamado ACTH,
hormônio adrenocorticotrófico, que é um hormônio de estímulo de produção de cortisol. E aí esse hormônio vai migrar. Aqui eu tenho um rim, o outro rim, e em cima dos rins eu tenho as adrenais ou suprarrenais. E o ACTH, então, ele vai migrar aqui para as adrenais e vai estimular a liberação do cortisol. Então, sempre que eu tenho um estímulo estressor, eu tenho um aumento do ACTH na hipófise. Porém, tem um detalhe que eu nunca falei aqui, né? Sempre que eu falei de cortisol, eu falei em hipófise e falei em ACTH hipofisário. Olha que legal. A PONC, ela dá uma forcinha, ela dá uma ajudadinha para a minha hipófise, porque eu disse que ela se divide em alguns hormônios, um deles é o alfa-melanócito, mas também se transforma em ACTH, que é o hormônio que estimula a liberação de cortisol. Então a PONC produz sim um pouquinho de ACTH, e o ACTH produzido pela PONC, a cadeia de aminoácido que configura o ACTH, os 13 primeiros aminoácidos da PONC, os 13 primeiros aminoácidos do ACTH são iguais aos 13 primeiros aminoácidos do alfa-melanócito. E por ter essa similaridade, o ACTH também se liga no MC1R, fazendo com que eu tenha ativação de toda essa cascata aqui, que culmina no aumento da melanina por conta de um estímulo estressor também. Então olha como que o estresse aqui ele pode fazer o mesmo papel do raio, da ação do raio ultravioleta, pode fazer o mesmo papel do estrogênio, e as coisas todas começam a se encaixar e começa a ficar mais fácil agora de entender isso tudo. Então vamos botar aqui, vamos começar a elencar o seguinte. Ó, eu já botei aqui a ação ultravioleta, a gente já botou aqui a ação do estrogênio. Estrogênio. E a gente falou aqui então do cortisol, tá? E claro, quando eu falei de cortisol, eu falei de algumas situações que geram esse estresse ao corpo, mas o próprio estresse, né? O próprio estresse do dia a dia, pessoas que não sabem gerenciar o estresse, elas também aumentam a produção de melasma no rosto, tá? E agora a gente vai colocar aqui o açúcar. Eu vou escrever açúcar, mas assim, ó, entendam, dieta hiperglicídica, que pode até não ter açúcar, mas tem farinha branca, né, tem excesso de fruta, tem banana com mel, tudo que eleva a glicose no corpo, não necessariamente pela via do açúcar, vai gerar o que a gente chama de glicação. Glicação é uma palavra que eu tenho certeza que vocês já ouviram, porque vocês já fizeram um exame chamado hemoglobina glicada, né? Então, glicação. O que é glicação? Aumentou o açúcar, eu vou começar a glicar algumas células, tá? E isso é importante entender que é a nível corporal total, né? Eu começo a glicar células do cérebro, células do sangue, né? Que seria a hemoglobina, eu glico a albumina, que seria a frutosamina, eu vou glicando. E isso vai formando AIDs. Essa glicação forma AIDs. O que significa AIDs? É produto final da glicação avançada. AIDs são uma espécie de radicais livres que vão fazendo destruições no corpo. Tem um específico aqui que é o metilglioxal. Metilglioxal, que é um AID, ele é um tipo de AID porque ele foi glicado pelo açúcar. É um tipo de AID que vai atuar na pele. Além do metilglioxal impedir a síntese de colágeno, ele tranca a síntese de colágeno, deixa a pele envelhecida, por isso que dieta com pico glicêmico envelhece. Além disso,
ele vai gerar um estresse na pele. Ele gera uma situação de estresse na pele que daí volta, né, ao que a gente falou aqui, que seria a mesma via do cortisol. Vai gerar um estresse, vai aumentar a CTH e vai fazer com que essa via toda aqui ela aconteça, aumentando a melanina. Bom, Samuel, tá muito complexo, não estou conseguindo acompanhar e eu tenho melasma. Me ensina aqui o que eu posso fazer. Bom, eu já ensinei metade, né? Parar de comer açúcar, gerenciar o próprio estresse, utilizar filtro solar. E aqui aí entra um problema, né? Porque filtro solar, por muito tempo, os produtos que eram disponíveis no mercado, eles carregavam um excesso de disruptor endócrino, tinha até hormônio nesses filtros solares. Hoje isso vem sendo cada vez mais estudado, as pessoas têm mais informação, os próprios fabricantes estão cuidando para não colocar porcaria nesse filtro solar. Porém, existe a possibilidade de você manipular um filtro solar limpo, puro, que não tenha parabeno, que não tenha esses disruptores endócrinos. Então você pega, procura. Hoje tem vários dermatologistas no Brasil que seguem uma linha mais integrativa, né? Aquela coisa assim, não pensando só na pele, pensando no corpo como um todo, pensando em como prescrever um filtro solar, um protetor solar que realmente não tem ali aditivos que possam causar alguns problemas em outros locais do corpo. E aí você procura um dermatologista desses para que ele possa passar para você um protetor, porque não tem como pensar em melasma e não pensar em proteção. Tem que ter, de 3 em 3 horas, tem que estar renovando esse filtro solar, esse protetor solar que você utiliza. E é claro que esse profissional, ele já tem o conhecimento, né, para saber que eu não posso pensar só no fator FPS, porque quando você olha lá o filtro solar, ele tem um FPS 20, 40, 60. Eu preciso também bloquear o ultravioleta tipo A, né, o raio ultravioleta A. Então aqui eu tenho que usar o PPD. Eu tenho que ter FPS e PPD. Sempre numa relação de 3 para 1. Então, por exemplo, assim, se aqui o meu FPS é 30, eu vou ter um PPD de 10. Se eu tenho um FPS de 45, um PPD de 15. Essa é a relação mais certa a utilizar num filtro solar para prevenção de melasma. Bom, existem filtros solares, existem fotoprotetores orais. Isso já tem algum tempo que é utilizado e realmente funciona, mas não exclui a necessidade de ter que passar um creminho no rosto, um fotoprotetor tópico. Mas existem alguns fotoprotetores orais, fotoproteção oral. Um deles aqui é o Oli-Olá, que é extraído da oliveira. Além de ter uma ação antioxidante maravilhosa para o corpo, também serve como um belo de um fotoprotetor oral. Eu tenho aqui o Pycnogenol. Pycnogenol é maravilhoso para tratar melasma. A gente usa isso numa fórmula combinada, né? Dá para colocar junto com a vitamina B3, dá para misturar aqui e colocar junto com o Oli-Olá. Tem um maravilhoso chamado Polypodium leucotomus. Eu acho que esse foi o primeiro grande fotoprotetor oral que veio para o mercado. Gente, aqui não é gelol, né? É genol. Pycnogenol. Eu tenho também aqui, posso usar licopeno. Como eu mostrei para vocês, existe todo o fator estressor, né? O estresse, ele é um problema porque ele gera essa ação oxidante. Então eu posso prescrever para o paciente também alguns antioxidantes. Os melhores aqui seria o resveratrol e a vitamina C. Resveratrol
vitamina C. Oh, quase esqueci aqui, ó, nos fotoprotetores aqui. Ácido elágico. Muito bom para botar nessa fórmula aqui, elágico. Como é que funciona isso aqui? Bom, daí eu vejo, eu elejo assim, ó. Se eu vou usar, por exemplo, só o Polypodium leucotomus, eu dou uma dose maior. Se eu vou combinar ele com oleolar, com piquenogenol, com ácido elágico, eu diminuo, daí eu boto uma dose menor de cada um, porque eu estou dando um tiro de aquelas espingardas espalha-chumbo, né? Estou dando tiro para tudo que é lado. Aí eu diminuo aqui a dose. Porém, eu tenho que saber que de tudo aqui existe algo que se liga diretamente aqui na tirosinase, inibindo a tirosinase, fazendo com que essa enzima, que tem como função transformar tirosina em melanina, que é essa enzima tirosinase, eu consigo quelar ela, ligar nela e desligar a ação dela com um antioxidante chamado glutationa. Na verdade, é o grupo sulfidrila da glutationa, que é o GSH, que vai se ligar inutilizando a tirosina. E a glutationa, ela é um problema, porque até existe para tomar via oral, mas não funciona muito. Glutationa boa é glutationa feita na veia ou utilizando supositório de glutationa. Só que a glutationa, ela é um antioxidante que vem de ela é formada por 3 aminoácidos. Ela é formada por glutamina, por glicina e por cisteína. Então aqui eu posso formar glutationa, aumentar o estímulo de síntese de glutationa utilizando esses aminoácidos, né? Como é que eu prescrevo aqui a cisteína? Eu prescrevo sob forma de NAC, N-acetilcisteína, eu uso glicina e dou glutamina. Lembrando que aqui eu também preciso da vitamina B12, então não dá para deixar essa paciente com a vitamina B12 baixa, né? Não precisa estar alta demais, só tem que estar num nível ideal. Então dosa no sangue, a paciente tem que estar aí com mais ou menos 800 de vitamina B12. Então aqui eu contemplei tudo, vamos botar aqui também então a vitamina B3, ou ácido nicotínico, ou niacina, tudo a mesma coisa. E coloquei no quadro, então, todos os suplementos que podem ser utilizados no tratamento do melasma, junto com o uso do fotoprotetor, o gerenciamento do estresse e uma dieta de baixo índice glicêmico, né? A gente chama isso de dieta hipoglicídica. Bom, gente, a aulinha foi pesada. Eu falei para vocês, eu demorei para fazer esse vídeo porque eu não conseguiria explicar isso sem usar todos esses termos técnicos. Para quem não conseguiu entender nada daquilo, fica só com a parte que deu para entender, que é o final, né? Dieta, fotoprotetor adequado, dá para fazer essa suplementação aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que tem melasma na pele. Não está inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva, aciona o sininho para receber os nossos vídeos aqui toda segunda e sexta-feira. Abaixo desse link, abaixo desse vídeo, você tem um link que você pode acessar para se inscrever num grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo aqui do meu canal toda semana. Meu muito obrigado.